Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre impulso nervoso, que é aquele fenômeno eletroquímico que ocorre nos neurônios. E de quebra, a gente vai resolver essa super questão aqui que caiu na Faculdade de Medicina de Santa Casa em 2019. Se você tem dúvida, interesse nesse assunto, vem comigo. Bom gente, antes de resolvermos o exercício, vamos lembrar um pouquinho o que é impulso nervoso. O impulso nervoso é um fenômeno de natureza eletroquímica, ou seja, ela é feita por partículas dotadas de carga elétrica e essas partículas são os íons, o íon sódio e o íon potássio. E outra coisa, o impulso nervoso ele sempre caminha unidirecionalmente pela membrana do neurônio, ou seja, ele segue sempre aquele caminho dendrito, corpo celular e axônio. E para compreendermos o impulso nervoso, a gente tem que lembrar de como que funciona a bomba de sódio e potássio. Bom, essa bomba aqui não é uma granada que está ali na célula e explode, né? Nada mais é, gente, que uma enzima que fica situada na membrana plasmática do neurônio. Ela fica constantemente jogando 3 íons sódio para fora e 2 potássios para dentro da célula, como está nessa animaçãozinha aqui, olha. Aqui é a bomba de sódio e potássio, o vermelho é o íon sódio e o azul é o íon potássio. Ele joga, olha, 3 íons sódio para fora e 2 íons potássio para dentro, que é como resumir aqui ao lado. Membrana plasmática da célula e a bomba de sódio e potássio joga 3 íons sódio para fora da célula, enquanto que joga 2 íons potássio para dentro. Agora, muita atenção. Tanto o íon sódio como o íon potássio, gente, são íons dotados de carga elétrica positiva. Só que, uma vez que a bomba de sódio e potássio ela fica constantemente lançando 3 cargas positivas para fora e 2 para dentro, em consequência disso, a gente vai ter um acúmulo maior de cargas positivas fora da célula do que dentro da célula. Então, gente, comparativamente, o meio extracelular ele fica polarizado positivamente, enquanto que o meio intracelular fica polarizado negativamente. Por isso que a gente representa o neurônio dessa forma aqui, olha. Ele está polarizado positivamente fora da célula e no interior polarizado negativamente. Beleza? Então, gente, é assim que o neurônio fica quando ele está em repouso. Ou seja, quando ele está quietinho na dele ali. Agora, quando ele sofre algum estímulo, vai haver o impulso nervoso e vai mudar toda aquela concentração de íon sódio e potássio no interior dele. E agora eu vou detalhar isso para vocês e vocês assistam com bastante cuidado, pausem o vídeo e façam as anotações que eu for colocando aqui, beleza? Olha, gente, o impulso nervoso ele é dividido em duas etapas. A primeira é despolarização e a segunda é repolarização. É bem simples. A primeira, que é despolarização, acontece o seguinte: ocorre a entrada de íon sódio no interior da célula. E isso resulta na inversão da polaridade da célula naquele momento. Então vejam bem, os íons sódio, gente, eles estavam todos concentrados fora da célula. Quando ocorre essa abertura dos canais de sódio, entra uma cacetada de íon sódio no interior da célula, e o interior da célula naquele local fica carregado positivamente, enquanto que no exterior da célula fica carregado negativamente. Então, esse fenômeno é denominado despolarização porque ele inverte o potencial da célula. Antes era positivo fora e negativo dentro, quando ocorre a despolarização vira positivo dentro e negativo fora. E aí, gente, bem no local do estímulo, quando ocorre a primeira abertura do canal de sódio, todos os canais de sódio que tiverem direção ao axônio do neurônio vão se abrindo em sequência. Tá joia? Então, logo que vão se abrindo os canais de sódio, gente, em questão de milissegundos, vão se abrindo os canais de potássio. E o canal de potássio ele faz o seguinte: ele joga os potássios que estavam concentrados dentro da célula no exterior da célula. E dessa forma, inverte-se novamente o potencial da célula. Ou seja, antes estava positivo no interior da célula por causa da entrada de sódio, com a saída de potássio, voltou a ficar negativo dentro da célula e positivo fora da célula. Esse fenômeno é chamado de repolarização. Por quê? Com a saída do potássio, a polaridade que ficou no momento, de positivo fora e negativo dentro, é igual a que era antes do impulso nervoso acontecer. Beleza? E assim, gente, que o impulso nervoso for ocorrendo dos dendritos até os axônios, logo após a abertura dos canais de potássio, que resultou na polaridade positiva fora e negativa dentro,
a bomba de sódio e potássio volta a atuar, jogando os íons de sódio que estavam no interior da célula para fora e jogando também os potássios que estavam fora para dentro, retornando naquela condição de repouso. Então agora nós podemos resolver a questão da Faculdade de Medicina de Santa Casa. Aí ele traz para a gente essa figura aqui, tá? Vejam bem, aqui embaixo nós temos meio intracelular e aqui em cima meio extracelular. E ele pede o nome dessas três etapas aqui. Vamos começar pelo meio aqui, o estágio 2. O que está acontecendo? Em azul nós temos, olha, o canal de sódio jogando o íon sódio para dentro da célula. Esse é o fenômeno da despolarização. Enquanto que aqui nós temos, olha, o canalzinho de potássio lançando potássio para fora da célula, que é o fenômeno de repolarização. E aqui ao lado nós temos, veja bem, o íon sódio sendo carregado aqui pela bomba do sódio e potássio e lançado para fora da célula. Enquanto que o íon potássio é puxado pela bomba de sódio e potássio e lançado no meio interior da célula. Então aqui é a bomba de sódio e potássio que funciona quando a célula está em repouso. Então, quando a célula está em repouso, é denominado potencial de repouso. E quando está havendo o impulso nervoso, nós temos a despolarização e repolarização, que nós chamamos de potencial de ação. A alternativa correta é a alternativa E. Agora ficou fácil, né? Então, gente, se esse vídeo foi interessante para vocês, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Tchau!